Amados irmãos e irmãs, uma boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler aqui os versículos 7 a 9. Estaremos vendo hoje a segunda parte do estudo sobre exercita-te a piedade. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Vamos orar. Pai eterno e santo, no grande nome do teu majestoso Filho Jesus, nós nos reunimos mais uma vez, dependentes totalmente do teu Santo Espírito, pedindo a tua ajuda, pedindo a tua sabedoria e graça, para que venhamos desfrutar da tua voz, para o nosso coração sedento de ti. Nos ajuda, Senhor. Pedimos o teu socorro nesta noite. Envia a tua palavra, porque nós estamos tão necessitados de ti, Senhor. Precisamos tanto de ti. Por isso, venha a nós, Senhor, neste lugar. Desça até a nós a tua presença por meio do teu Espírito, através da tua palavra. Fale a nós, Senhor. Em nome de Jesus, o teu amado Filho, nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esta é a segunda palavra acerca desse tema, exercita-te a piedade. Na primeira palavra, nós estivemos vendo, especialmente esse versículo 7, onde Paulo diz, mas rejeita as fábulas profanas, de velhas, isto é, sem vitalidade, e exercita-te para a piedade. Esta é uma frase-chave. O que significa este exercício da piedade? A primeira coisa que o Senhor quer que nós vejamos aqui é justamente este paradoxo entre o exercício da piedade e o exercício corporal. É importante, amados, prestar bastante atenção como Paulo expõe isso para nós e como o Espírito revela a nós. Veja que nós temos aqui o exercício da piedade e o exercício corporal. Voltando para o tempo de Paulo, se você voltar para o tempo de Paulo, você vai perceber que Paulo está falando acerca dos ascetas, ou das práticas ascetas. Porque eles acreditavam que se a pessoa pudesse ter uma mente sã, também teria um corpo são. E o corpo são era fruto de uma mente sã. E como que eles faziam? Eles procuravam exercitar a mente. Eles procuravam disciplinar o corpo através de uma boa alimentação. E também, eles praticavam várias formas de abstinência. Por isso que Paulo fala a questão do alimento, ele fala da questão do casamento, porque muitos desses ascetas, eles eram rigorosos, mas tão rigorosos, que eles aboliam o casamento dos seus relacionamentos. Então eles tinham uma disciplina de vida, do ponto de vista natural, até invejável. Como que eles conseguiam abrir mão de tantas coisas? Abrir mão de casamento, de alimentos, procurar ter uma mente disciplinada, um corpo sadio. Por isso que, tendo esta visão, fica fácil você compreender o que ele quer dizer aqui. Ele não diz que o exercício físico é ruim, ele diz que é para pouco proveito.
Em que sentido o exercício físico é de pouco proveito? Quando você entende o que é piedade. Nós não podemos pegar essa primeira parte e sermos radicais, dizer assim, não, irmãos, não cuidem dos seus corpos, porque Paulo diz que o exercício físico para pouco se aproveita. Então não podemos tomar isso como base, porque não é isso que Paulo está falando. O que ele está contrastando aqui é, usando a analogia, até a palavra certa não é contrastando, ele está usando a analogia daqueles que tinham tanta dedicação e disciplina concernente a exercícios físicos, para ter um corpo sadio, para ter uma mente sadia, como eles eram aplicados nessas coisas, e isso serve como que um pano de fundo para que ele pudesse entrar naquilo que é mais elevado, é o exercício da piedade. Nós sabemos que esta palavra tem a ver com o temor, com a reverência e com o amor a Deus. Se você tomar uma enciclopédia, estudar essa palavra, você vai ver que no sentido secular e no sentido usual, formal desta palavra, a ênfase é sobre religião. Também é comum as pessoas usarem piedade como sinônimo de religião. Observe bem, irmãos, a linguagem da Bíblia, os princípios da Bíblia não têm sua origem na mente secularizada. Os princípios da Bíblia têm origem nos pensamentos de Deus. E lá em Isaías, o Senhor diz que os seus pensamentos são mais elevados do que os nossos. Por que estou usando esse argumento? Para mostrar para você o sentido dessa palavra à luz da mente de Deus, porque não podemos, ninguém pode usar a Bíblia e dar a ela uma interpretação secular. Secularizar a palavra é pecado. Em Apocalipse diz que nós não podemos mudar nenhum tio desta palavra. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos entender isso primeiramente, para que entendamos, compreendamos o que é o exercício da piedade. Porque se você estuda a palavra piedade, a tradução dela no texto original é eusebeia, você vai ver algumas coisas. Primeiro, ela ocorre 15 vezes. 15 vezes em todo o Novo Testamento. Agora há um detalhe. Dessas 15 vezes, você vai ver que 9 vezes Paulo usa ela aqui, nessas duas cartas que ele escreveu a Timóteo. Percebe? O peso que tem esta palavra, nessas duas cartas que ele escreveu a Timóteo. Se você começa a fazer esta análise, você já pode perceber que esta palavra, ela tem uma conotação especial na linguagem de Paulo. Na linguagem do Novo Testamento, essa palavra não tem nada a ver com religião. Há também uma definição desta palavra, onde se traduz da seguinte forma: respeito aos pais e às autoridades. Mas ainda, não é isso que Paulo deseja nos mostrar. Se você pegar cada uma dessas ocorrências, se você tem uma caneta e quer anotar, eu vou te dar todos os textos onde você vai encontrar a definição desta palavra. Por favor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Anote cada um desses textos. 1 Timóteo 2, 2. Capítulo 3, versículo 16. Aí tem aqui o capítulo 4. Aí você vai ver no versículo 7 e no versículo 8. Depois no capítulo 6, versículos 3, 5 e 6. E por último, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Quando você toma todos esses textos, você lê todas estas palavras, ali no contexto onde elas estão inseridas, você vai resumir ou sintetizar com 3 outras palavras: amor, temor e reverência. 3 palavras
sintetizo o significado espiritual deste termo na linguagem de Paulo: amor, temor e reverência. Há um outro detalhe sobre essa palavra, que a sua implicação é pessoal, e não meramente um conceito religioso. O enfoque de Paulo é o relacionamento pessoal, e não apenas um relacionamento, ou um comportamento, melhor dizer assim, é um relacionamento pessoal, e não um comportamento religioso. Piedade não tem nada a ver, segundo a Bíblia, ou segundo o conceito da Bíblia, com comportamento religioso, e sim com relacionamento pessoal. Prestemos atenção em tudo isso, porque, observe, ele diz assim: o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. A primeira coisa que o Senhor quer nos mostrar é a importância da disciplina espiritual. O cristão que não tem disciplina espiritual, ele tem uma fé diluída. Um cristão que não tem disciplina espiritual, ele jamais conseguirá sobreviver espiritualmente. Irmãos, permita-me mais uma vez citar o contexto deste assunto. Se você tomar os versículos 1 a 6 do capítulo 4, se lembram? Claro que você se lembra. Como Paulo inicia esse capítulo? Ele inicia com uma sentença muito importante. Olhe bem: o Espírito expressamente diz. Lembra quando estudamos essa palavra expressamente? Ela dá uma ideia de urgência. Urgência. Apressemos, porque é urgente. O que é urgente? É que alguns estão apostatando da fé. Quem são esses alguns? Alguns dentro da igreja estão abandonando a fé. Por quê? Eles estão seguindo a ensinos demoníacos. Irmãos, é possível que dentro da igreja haja ensinos demoníacos? Não precisa nenhuma argumentação teológica. Se você apenas abrir os olhos e escutar um pouquinho melhor o que está acontecendo aí, você vai ver o que o inimigo está fazendo hoje com a palavra de Deus. Quanta perversão no ensino. Escute. Então, queridos, como que nós podemos nos livrar da apostasia? Como que nós podemos ser guardados do falso ensino? Exercitando a piedade. Se nós formos colocar aqui alguns assuntos concernentes à prática do exercício ou da disciplina da piedade, nós poderíamos falar da palavra, do exercício da palavra, não é? Poderíamos falar do exercício da oração, mas eu sei que isso é muito óbvio. Eu creio que todos nós aqui nos sentiríamos encorajados a começar a analisar o exercício da piedade pela oração, pela palavra. Vamos falar da disciplina da oração, vamos falar da disciplina da palavra. Amém. Esses assuntos são importantes, mas veja que existe algo que deve ser a origem, deve ser a motivação, deve ser a fonte inesgotável da palavra e da oração. A palavra e a oração devem derivar da nossa experiência de vida com Cristo, porque toda a nossa vida de piedade, ela deve ter uma razão, um propósito, porque analisar isto, esquecendo o ponto fundamental daquilo que deve ser a causa da nossa piedade, é secularizar a interpretação da Bíblia e praticar a exposição da palavra segundo o pensamento religioso e não procurar a revelação do Espírito. Então, meus irmãos e irmãs, chama a atenção de vocês, porque quando Paulo está aqui dizendo que o exercício físico para pouco, quero que você note essa frase, para pouco é proveitoso. Por que ele diz aqui que é pouco proveitoso? Ora, porque o exercício físico só visa a nossa vida para nós mesmos, ou para que nós venhamos, talvez,
em nossa fraqueza carnal, chamar a atenção de nós mesmos. Mas o enfoque de Paulo não é nem isso, irmãos. É que ele diz que esse pouco proveito é que ele se torna um fim em si mesmo. Mas quando ele diz que a piedade não, porque o propósito da piedade é conduzir-nos à vida. E se você estudar a palavra vida aí, ela é uma palavra muito importante, porque é a palavra zoe, é a vida de Deus. Então ele está dizendo que a piedade nos conduz a Deus. Mas não somente isso, nos conduz à vida aqui e também à eternidade, que é o propósito maior da piedade, que é o propósito final da piedade. Qual é o propósito de ter um corpo são? É um fim em si mesmo. Mas qual é o propósito da piedade? Desfrutar da vida de Deus aqui e ainda a vida eterna. Ela nos conduz à vida eterna. Olha o que ele diz aqui. Observe bem. Versículo 8. Mas a piedade para tudo se aproveita, pois tem a promessa da vida. Qual a promessa da piedade? Deus. Da vida presente e da vindoura. Quer dizer, a mesma vida de Deus que você vai desfrutar aqui, na eternidade também você desfrutará. O exercício físico, não. Mas se somos tão tendenciosos à disciplina com relação às coisas naturais, por que não somos disciplinados na vida espiritual? É isso, irmãos, a mensagem é esta. Pessoas gastam horas numa academia, e às vezes todos os dias. Às vezes as pessoas têm disciplina para coisas que espiritualmente não têm proveito nenhum. Às vezes semanalmente, tem uma disciplina para certas práticas de vida natural, e espiritualmente não tem prática nenhuma, não tem disciplina para nada. E às vezes quando lê a Bíblia, lê de maneira histórica, lê de maneira curiosa, ou lê para poder limpar a consciência. Nós deveríamos ler a Bíblia para encontrar Cristo e mais de Cristo. E se este comportamento não se tornar uma atitude, uma prática em nossa vida, a nossa fé vai se enfraquecendo, porque o propósito da palavra é alimentar a nossa fé, alimentar a nossa vida. Observe, irmãos, tem dois pontos preponderantes que eu quero que vocês observem. Quando ele diz assim, que a piedade é proveitosa, olhe bem, a piedade é proveitosa. A tradução dessa palavra é lucrativa, ela é lucrativa. E segundo, a piedade tem a promessa da vida. Vida disciplinada com o propósito de ganhar Deus. Estão vendo, irmãos? Duas coisas tão importantes aqui. A piedade é proveitosa, ela é lucrativa, você lucra, você nunca vai perder. Compreende? E mais, a piedade tem a promessa da vida. Coloque essas duas frases na sua mente. Irmãos, eu, você, todos nós temos necessidade disto. Quando você traduz esta palavra proveitosa, naturalmente, você vai ver que ela descreve para nós a origem de tudo aquilo que deve ser a nossa disciplina prática, no sentido espiritual. Eu creio que nada melhor, irmãos, do que nós observarmos atentamente para o que Paulo escreveu em Filipenses capítulo 3, porque aqui, para mim, está a razão, a fonte. Se pensamos na oração, se pensamos na palavra, se pensamos em qualquer outra prática cristã, nós temos que entender que a origem de toda a prática cristã está em Cristo. Nenhuma prática cristã tem sua origem em si mesma e tem sua finalidade em si mesma. A origem de qualquer virtude, de qualquer prática cristã está em Cristo, e o propósito de toda prática cristã é para Cristo. Paulo, ele vai nos mostrar algo muito especial em Filipenses capítulo 3. Se você estudar o capítulo 3 de Filipenses, você vai descobrir que esse capítulo, ele tem um tema. Qual é o tema deste capítulo 3 da Epístola aos Filipenses? Cristo, o nosso alvo. Paulo vai dizer que Cristo é o alvo dele. Esse é o assunto do capítulo 3 da Epístola aos Filipenses. No capítulo 1, ele desenvolve um tema, Cristo minha vida. No capítulo 2, Cristo meu padrão. No capítulo 3, Cristo meu alvo. No capítulo 4, Cristo a minha vitória.
Então, no capítulo 3, qual é o tema? Cristo, meu alvo, meu foco. Aí ele vai fazer uma exposição muito interessante. Se você observar a partir do versículo 4 até o versículo 10, ele vai mostrar algo muito especial. Ele vai mostrar o que era a sua vida religiosa, o que era a sua piedade religiosa. Aí depois ele vai mostrar o que é a sua piedade espiritual. Então, por favor, irmãos, irmãs, todos nós, abramos nossas Bíblias aqui em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 4. Ele diz assim: eu também poderia confiar na carne, mas se alguém pensa que tem de confiar na carne, olhe bem, irmãos, o que ele diz, eu mais. Pesado isso, né? Ousado esse homem. Ele diz, eu muito mais. Se tem alguém nesse mundo religioso, Filipenses capítulo 3, olha o versículo 4. Se tem alguém que pode confiar na carne, eu muito mais. Paulo diz isso com muita propriedade, irmãos. Paulo diz isso com muita propriedade, porque ele era esse homem religioso. Aí ele vai provar esse eu mais aqui. Circuncidado ao 8º dia. Imagine, as crianças nasciam, no 8º dia tinha que ser circuncidado. Ainda bebê. Então, desde o 8º dia do seu nascimento, ele começou a viver uma vida totalmente separada para a religião. Ele cumpriu, desde o seu nascimento, todos os preceitos da sua religião judaica. Paulo era um piedoso, um religioso piedoso. Aí ele diz, da linhagem de Israel. Isso para os judeus era muito importante. O que ele quer dizer da linhagem de Israel? Ele não tinha mistura. Ele não era prosélito. Ele não tinha sofrido nenhuma miscigenação na sua genealogia. Ele era um israelita no sentido íntegro e integral da palavra. Da tribo de Benjamim, você diz, era a menor tribo, qual a vantagem de ser de Benjamim? Muita. Porque quando Israel se dividiu em 2 reinos, reino do norte, reino do sul, o reino do sul ficou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Não deixou Judá. E depois, o reino do norte se tornou uma nação miscigenada. E os judeus genuínos eram os judeus dessas 2 tribos. Eles reivindicavam completa, podemos dizer assim, uma certa arrogância havia, mas se achavam íntegros, genuínos, concernente ser um israelita. Não havia nenhuma mistura na árvore genealógica dele. Então ele está dizendo da tribo de Benjamim, sinônimo de fidelidade. A tribo de Benjamim era uma tribo conhecida por sua fidelidade, não deixou Judá, e Judá permaneceu firme, fiel, porque ali estava a linhagem de Davi, é a linhagem de Cristo. Estão vendo, irmãos? Por isso que essa frase aqui, da tribo de Benjamim, muito importante. Aí ele vai reforçar o argumento, ele diz, hebreu de hebreu. Ele não era um samaritano. Ele era hebreu genuíno. Quanto à lei, aí ele usa uma palavra, fariseu. Se você estudar o termo fariseu, o que significava o fariseu, era um partido judaico entre os judeus, e eles eram conhecidos pela ortodoxia da interpretação e da prática da lei. Eles eram rigorosos quanto ao cumprimento da lei. Mas nós sabemos que depois esse termo fariseu se tornou sinônimo de hipocrisia. Mas quando Paulo usa aqui, não é nesse sentido, mas de uma pessoa que era rigorosa no cumprimento da lei, na prática da lei. Quanto ao zelo, porque ele era zeloso, perseguidor da igreja, além de hebreu, fariseu quanto à lei, e quanto ao zelo, a sua fé, a sua religiosidade, a sua piedade, foi por conta disso
ele se tornou perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, ele disse, não havia ninguém que pudesse me culpar, segundo a justiça que havia na lei, porque ele era um fariseu. Ele era alguém rigoroso na prática da sua religiosidade judaica. Paulo era alguém irrepreensível do ponto de vista da religião. Está vendo, irmãos? Do ponto de vista da religião, ele era alguém irrepreensível. Mas, quantas coisas que para mim eram lucro, eu as considerei perda, por amor de Cristo. Irmãos, Paulo não usa nenhum outro argumento aqui, ele usa apenas argumento que espiritualmente, do ponto de vista da sua religiosidade, era algo de grande valor. Era algo que as pessoas jamais iriam abrir mão por causa de Cristo. A religiosidade judaica era a grande barreira para que as pessoas pudessem conhecer Cristo. Elas não conseguiam ver os seus pecados e nem conseguiam ver quem era Cristo por causa da grande confiança que elas tinham da religiosidade judaica. Paulo diz, tudo isto eu considerei o lixo do lixo por amor de Cristo. Certamente também estimo todas essas coisas como perda. Agora observe bem, pela excelência, pela supremacia do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi. O que ele perdeu? O que ele está dizendo aqui? Não interessava ser circuncidado ao 8º dia, não interessava para ele ser da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei ter sido um fariseu, quanto à justiça da lei irrepreensível, quanto ao zelo perseguidor da igreja, tudo aquilo que ameaçava o judaísmo, ele se opunha contra, ele diz, perdi todas estas coisas, e as considero como lixo do lixo para ganhar a Cristo. Dá para entender a linguagem de Paulo? Dá para entender o peso que tudo isso tem? Agora observe, irmãos, que junto a esta frase tem uma outra que está no versículo 9, e diz, ser achado nele. Eu queria que você sublinhasse essas duas frases, por favor. Olhe bem. Primeiro, eu queria que vocês sublinhassem, primeiro, considero tudo como perda. Depois, por favor, dê ênfase a essa frase, sublimidade do conhecimento de Cristo. Isso aqui é um ponto que a gente vai considerar. Depois, perdi todas as coisas. Agora, a segunda frase que a gente vai considerar, ganhar a Cristo. E a terceira, ser achado nele. Então, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, ganhar a Cristo e ser achado nele. Essas três frases descrevem para nós aquilo que é a fonte da piedade cristã. Aquilo que deve ser a fonte da disciplina espiritual. Porque se nós colocarmos alguma outra coisa, se nós adiantarmos alguma coisa à frente dessas três frases, nós teremos religiosidade. Porque a piedade está relacionada com a pessoa de Cristo. Se nós colocarmos a piedade só na oração, a piedade só na palavra, nós vamos fracassar, irmãos. Porque a origem e o foco não é esta. A oração e a palavra deriva dessas três frases. Observe bem. Primeiro, o conhecimento de Cristo. Segundo, ganhar a Cristo. Terceiro, ser achado em Cristo. Essas três frases resumem a piedade espiritual da piedade religiosa na experiência de Paulo. Primeiro ele fez uma exposição daquilo que era piedade religiosa. Aí depois ele diz, tudo isso eu considerei como perda por causa do amor de Cristo. Não é isso que ele diz, irmãos? Observe bem. Considerei perda por amor de Cristo. Depois, considerei perda para ganhar a Cristo. Aí depois, irmãos, nós vamos ver algo muito especial. Mas eu quero que, em primeiro lugar, vocês separem essas três frases. Conhecer a Cristo, ganhar a Cristo e ser achado em Cristo. São três frases que eu creio firmemente, que nós nunca vamos poder viver realmente a vida cristã se nós não conhecermos essas frases e o peso que elas exercem na nossa vida cristã, ou devem exercer.
Eu quero colocar alguns pontos, talvez 3 pontos, sejam suficientes para sermos ajudados aqui. O primeiro ponto que eu quero que você entenda, que eu desejo ressaltar, é que Paulo não está descrevendo aquilo que caracterizava a sua vida, mas aquilo que caracteriza a nossa vida também. O Espírito Santo não inspirou estas palavras para nos contar história. O Espírito Santo não inspirou estas palavras para mostrar para nós o que é que caracterizava a vida de Paulo. O Espírito Santo inspirou estas palavras para mostrar o que deve ser característico a nós também. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Porque se nós lemos a Bíblia e não fazemos aplicação dela à nossa vida, então nós não estamos lendo a palavra de Deus, estamos lendo um livro qualquer. Se você lê a Bíblia assim, se você nunca lê fazendo aplicação a você, Deus não fala a você. Se você lê a Bíblia e não faz aplicação a você, você está tocando um livro. Mas se você lê a Bíblia, deixando que o Espírito Santo te leve a fazer aplicação prática quanto à sua vida, aí sim você está lendo a palavra de Deus. Estão vendo, irmãos? Essas 3 frases, nós podemos dizer que elas constituem 3 pilares da nossa vida cristã prática. Por que não traduzir isso da melhor forma, segundo o assunto de hoje? Aqui nós temos os 3 pilares da piedade cristã. 3 pilares. 3 pilares. O conhecimento de Cristo, ganhar a Cristo e ser achado em Cristo. São os 3 pilares da nossa devoção. Nada pode ser peculiar à nossa vida, irmãos. Nada, a não ser esses 3 pilares. O segundo ponto que desejo colocar é que a vida cristã tem como base o relacionamento com a pessoa de Cristo. Esse é o segundo ponto. Vocês estão percebendo que esses pontos são extraídos especialmente desses versículos 8 e 9. Então, observe bem. A vida cristã, ela tem como fundamento, ela tem como base o nosso relacionamento com Cristo. Você pode dizer, mas eu criei um dia. Eu criei. Eu nasci de novo. Aqui está um teste vital para você saber se você realmente nasceu de novo. Irmãos, eu penso que nós deveríamos fazer como Moisés, lá em Êxodo 3, deveríamos tirar a sandália dos nossos pés e caminharmos num terreno santo e rasgarmos o nosso coração. Porque aqui está um teste verdadeiro para provar se você nasceu de novo ou se você não nasceu de novo. Porque a primeira característica do novo nascimento é o conhecimento de Cristo. Você pode até dizer, irmão, mas isso foi a vida de Paulo. A salvação de Paulo não é diferente da nossa salvação. Mas você vai dizer, irmão, o Senhor apareceu para ele. O Senhor diz, mais felizes são aqueles que não viram e creram. Estão vendo? Pedro diz assim, aqueles que não havendo visto a mais. Irmão, eu vou te contar algo agora, baseado nessa descrição que eu acabei de fazer. Segundo o Novo Testamento, a maneira como Deus olha para nós e vê a nossa resposta a Ele de amor e fé é muito maior do que aqueles que andaram com Ele e viram Ele. Ou não? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Aqueles que, não havendo visto, a mais. Irmãos, para Deus, a nossa resposta de fé a Ele é muito maior do que aqueles discípulos que andou com Ele. Estão vendo, irmãos? Estão vendo? Como que a gente consegue ficar sentado aqui 1h e tanto ouvindo a palavra de Deus? Talvez vocês não estão dando valor nisso como deveriam dar, mas irmãos, deem, porque a maneira como Deus olha para nós é muito especial. A maneira como você adora o Senhor, como você canta para Ele, como você põe o seu coração diante dEle, tem um peso enorme, irmãos, muito grande. Você vê, aqueles homens viram o Senhor e foram capazes de morrer por Ele. Mas irmãos, escute, sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Justamente isso, nós somos bem-aventurados, que embora nós não tivemos a mesma revelação que Paulo teve,
No caminho de Damasco, nós cremos no Senhor, nós amamos o Senhor, nós confiamos nele e estamos esperando ele para nós. Estão vendo, irmãos? Mas ele quer que isso vire um relacionamento. Isso tem que ser um relacionamento. Isso tem que ter realidade espiritual. A vida cristã tem essa base, conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo é a base da vida cristã. Então nós tomamos a vida de Paulo como analogia. Porque você não pode dizer, mas isso aconteceu com Paulo, irmão. Comigo é diferente. Não é diferente. Porque o Senhor se revelou a Paulo numa visão, numa experiência. Mas a maneira como o Senhor se revelou a você foi de maneira muito simples e você creu. Você pode ter tropeçado, você pode ter falhado, você pode até algumas vezes falhar, mas por que que o diabo ainda não colocou sobre você a mão e te carregou diretamente para o inferno? Por que que você ainda insiste? Você vai ver isso hoje. Por quê? Nós precisamos dar valor à nossa fé, porque nós temos tratado a nossa vida cristã de maneira muito superficial. Nós temos tratado a nossa experiência cristã de maneira religiosa. Isso não pode, esse é um outro lado muito perigoso. Estar aqui também, ser um exercício da fé genuína. Estar aqui também, como que fugindo do inferno, não é o melhor caminho. A primeira coisa que o Senhor quer nos mostrar é que a vida cristã tem por base o relacionamento, o conhecimento do seu Filho. Quando Paulo, ele viu aquela visão, ele fez uma pergunta: quem és tu, Senhor? Aí o Senhor se revelou a ele e disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Atos 9, 5. Eu sou Jesus. Foi esse conhecimento que ele teve. Ele fala da sublimidade do conhecimento. Quando ele teve esse conhecimento do Senhor, sua vida mudou. Se a vida de muitos não mudam, é porque elas ainda não conhecem o Senhor. O Senhor Jesus não é o Senhor Jesus histórico, que você precisa conhecer, e nem mesmo o Senhor Jesus teológico. O Senhor Jesus que você precisa conhecer e experimentar Ele é vivo e real, Ele quer se relacionar com você. A vida cristã é estritamente uma vida relacional. Se pensamos em piedade, temos que pensar nisto. Esse é um teste muito importante para você averiguar sua fé, sua vida diante de Deus, o seu novo nascimento. Nascer é entrar no estado de vida real. Se nós não temos essa experiência real de uma vida com Cristo, então nós não temos novo nascimento, nós temos religião. Se essa vida não desenvolve, se essa vida não cresce, se essa vida não ascende, então não é vida cristã. É religião. Você encontra uma pessoa religiosa, se você voltar 10 anos depois de encontrar aquela pessoa, está do mesmo jeito. A vida cristã não, porque a vida cristã é ascensional. A vida cristã é relacionamento com uma pessoa viva. E essa pessoa, ela nos atrai mais e mais. Veja como Paulo coloca isso. O conhecimento de Cristo, em nossa experiência, deve nos levar a perder todas as coisas que outrora caracterizava o nosso viver. Vou repetir isso. O conhecimento de Cristo, nessa experiência de salvação, deve ser algo tão radical na nossa vida, que tudo aquilo que caracterizava o nosso viver outrora, deve ser colocado, deve ser enterrado como lixo do lixo. Mas se você diz que conheceu a Cristo, e aquilo que caracterizava a sua vida ainda continua caracterizando, então Cristo não entrou no seu coração. Entende? Não entrou. Porque nós não podemos viver uma vida cristã com o coração dividido. Nós não podemos servir ao Senhor de maneira puramente psicológica. O que Paulo está dizendo é que, quando ele conheceu Cristo, tudo aquilo que era característico da sua vida, foi colocado, foi enterrado como lixo do lixo. Ele considerou tudo perda para ganhar a Cristo, e mais, ser achado em Cristo. Primeiro, é o conhecimento de Cristo.
É o primeiro item dessa experiência de salvação. É o primeiro fundamento da vida cristã piedosa. É o conhecimento dessa pessoa. O conhecimento dessa pessoa é inesgotável. Passaremos toda a eternidade conhecendo e conhecendo e conhecendo e conhecendo Ele. Nunca esgotaremos, porque Ele é tão rico e que Ele é inesgotável. O conhecimento dEle é algo que você nunca pode chegar ao fim. Paulo chega a dizer em Efésios 3:8, das insondáveis riquezas do conhecimento de Cristo Jesus. É uma riqueza insondável. Quanto mais você conhece Cristo, você vai ver que é uma riqueza. Conhecer Cristo é uma riqueza insondável. Você nunca consegue chegar ao limite, sondar o limite de toda riqueza, de toda grandeza, de toda plenitude, de toda abundância daquilo que é a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe, irmãos? Mas Ele é um Deus que se revela. Nosso Senhor Jesus, Ele tem prazer de se revelar aos seus. Mas por que que alguns não têm tido tal conhecimento dEle? Porque você não tem tido a disciplina de conhecê-lo. Porque para muitos salvação se limita unicamente a perdão dos pecados e escapar do inferno. Isso deveria ser o primeiro item, o primeiro degrau. Porque o segundo degrau é ganhar a Cristo, o terceiro degrau é ser achado nele. De forma que a sua vida e a vida dele fica tão misturada, quando Deus olha para Cristo, vê você, e quando olha para você, Ele vê Cristo. Mas vamos seguir, irmãos, vamos seguir. Observe, ainda há um terceiro ponto. Este conhecimento de Cristo, por que não dizer, essa experiência com Cristo, é uma experiência ascensional. Conhecer Cristo é uma experiência ascensional, por favor. Aqui em Filipenses capítulo 3 ainda, olha o versículo 14. Ele diz, prossigo rumo à meta, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana, ou do supremo, ou do ascensional chamado, ou vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, eu quero que você veja algo aqui, porque tem uma palavra que gostaria que vocês observassem, se possível, sublinhe essa palavra, essa que está aí no início do texto, prossigo. Ela é como que uma chave que abre esse texto para nós. Prossigo. A tradução dessa palavra nos dá a ideia de duas coisas tão impressionantes, tão interessantes. Aqui nós podemos ver duas ideias interessantes nessa palavra. A tradução dela, primeiro, fala de procurar ansiosamente. Eu queria que você capturasse essa ideia. A segunda é esforçar-se com todo empenho para adquirir algo. Então, primeiro, procurar ansiosamente. Segundo, esforçar persistentemente para conseguir adquirir algo. Então, observe, há uma palavra importante, ela tem um grande peso. Ele diz, ansiosamente procuro, persistentemente me esforço, para quê? Prossigo para o alvo, para o prêmio. Persistentemente, ansiosamente me empenho para o alvo. O que é o alvo? É o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Parece difícil interpretar esse texto, mas não é, irmãos. Por favor, quero te mostrar algo. Veja o versículo 12, desse mesmo capítulo. Ele é uma luz sobre esse versículo 14. Por isso que o Espírito Santo colocou ele antes. Ele diz assim, não que já tenha alcançado, nem que já tenha conseguido a perfeição. A perfeição na Bíblia é sempre sinônimo de maturidade. Mas prossigo, olha a palavra aqui de novo. Está vendo? Mas prossigo para conquistar, eu quero que você observe aqui, aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O irmão Eugênio Peterson, ele escreveu uma versão da Bíblia chamada A Mensagem. Então,
Bíblia, conhecido como uma linguagem, por sua linguagem contemporânea, ele pega os vocábulos principais do texto e a partir daí é que ele cria esta linguagem contemporânea. Então o sentido é procurar enriquecer mais o texto, mas dentro de uma linguagem contemporânea. Ele traduziu essa parte do texto assim: prossigo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Então ele diz, prossigo para alcançar aquilo para o qual fui conquistado. Irmãos, não fomos nós que aceitamos a Cristo, foi Ele que nos conquistou. Então, se essa palavra prossigo vale para nós, também vale para Ele no texto. Significa que Ele colocou os olhos sobre nós e nos procurou até encontrar. Nós éramos como aquela ovelha perdida, desgarrada, completamente. Mas Ele persistiu até nos encontrar, e Ele fez algo impressionante por nós. Como disse João 3,16, de tal maneira, indescritível é o amor que Ele tem por mim e por você. Então, de uma maneira tão impressionante, Ele colocou as garras sobre você, e Ele não solta mais. Ele diz, aquele que o Pai me dá, o diabo não arrebata das minhas mãos. Então você vê as garras da salvação de Cristo está sobre nós. Ele diz, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Ele foi conquistado para quê? Para quê? Ele foi conquistado para Cristo, porque o prêmio e o alvo é Cristo. Mas irmãos, observe, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, o alvo é o prêmio dessa soberana vocação. Mas escute, vamos devagar com esse texto, esse versículo 14. Observe, irmãos, essa palavra vocação, o termo aqui, ano, no original, fala de algo ascensional, algo altamente sublime. Mas o sentido aqui é de algo que está no alto mesmo. Eu vou mostrar 2 lugares onde ocorre esta palavra. Por favor, abra aqui no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, onde a gente vai estudar essa palavra soberana. Esta palavra soberana ocorre aqui, ó. Se, pois, fosses ressuscitados com Cristo, buscai, olha a frase, as coisas lá do alto. Está vendo essa frase? As coisas lá do alto. É a mesma palavra, soberana, ano. A tradução aqui está mais clara do que ali em Filipenses 3. Estão vendo, irmãos? Está muito mais clara. Olha o versículo 2. Pensai nas coisas, essa frase, coisas do alto, é a mesma palavra que está ali em Filipenses 3,14, soberana. Estão vendo, irmãos? Olha o que ele está dizendo aqui, soberana vocação, essa vocação ascensional. Essa vocação ascensional é o prêmio. Mas como que nós vamos poder chegar a esta vocação ascensional? Ou esse prêmio da soberana vocação de Deus? Como que nós vamos chegar? Primeiro com o conhecimento de Cristo. De quem é a sua pessoa? Porque quando você o conhecer, você vai ver que não há nada nesse mundo que possa preencher e satisfazer o seu coração. Nada. Nada, irmãos. Nada será tão importante assim para você. Nada será tão sublime para você. Nada poderá superar, te satisfazer. Porque este conhecimento, ele vai te levar a algo muito maior. O quê? Ganhar Cristo. Porque primeiro você foi ganho para Ele. Agora Ele vai te dar o direito de você ganhá-lo mais. Ganhar para quê? Para que Ele se torne eternamente o seu desfrute. Porque, irmãos, nós temos uma carência de tantas coisas. Nós temos necessidade de tantas coisas. Nós precisamos de tantas coisas. Mas um dia, irmãos, o Senhor nos deu uma experiência tão gloriosa na sua palavra. E essa experiência, ela não está ali apenas para ser vista, mas para ser vivida. Foi quando o Senhor entrou na casa de Marta e Maria. Aí a Bíblia diz que
Marta se ocupou em fazer muitas coisas, mas Maria ficou aos pés do Senhor. Aí Marta disse: Senhor, tu não te inquieta, o Senhor não está nem um pouco inquieto de ver eu trabalhando, fazendo tantas coisas, enquanto Maria está aí, aos teus pés sem fazer nada? Para Marta, estar aos pés do Senhor era fazer nada. Para Marta, fazer coisas para Cristo era mais importante do que estar aos pés de Cristo. O Senhor disse algo para Marta, que Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é estar aos pés de Cristo, é ganhar Cristo, do que fazer coisas para Cristo. O Senhor disse que aquilo que Maria escolheu não lhe seria jamais tirada. Irmãos, o que você ganha de Cristo, você ganha para sempre, você nunca mais perde. Por isso que o conhecimento de Cristo é fundamental para ganhar Cristo. Porque o conhecimento de Cristo, ele te leva a uma experiência de Cristo. E ganhar Cristo te leva a uma experiência de viver Cristo. Está vendo, irmãos? Isso é piedade. Essa é a fonte da piedade. Tudo deve se derivar disto. A fonte inesgotável está aqui. E Paulo diz que é algo muito alto. É a soberana vocação. Esse é o alvo, esse é o prêmio. Se nós não tivermos uma consciência da característica celestial do nosso relacionamento com o Senhor, então nós não sabemos nada de vida cristã. Não há nem motivo para nós falarmos de vida cristã. Estamos tão perdidos como aqueles que nós julgamos que estão perdidos. Porque eles estão perdidos não tendo consciência da profundidade, da sua pecaminosidade, indignidade. Agora, duro, irmãos, é nós estamos perdidos com a falsa consciência de que estamos certos. Mas graças a Deus que Ele enviou para nós o seu Espírito. Está nos mostrando algo muito grande aqui nesta noite. Algo que realmente vai despertar em mim e em você um desejo maior pelo Senhor. Um desejo maior pela vida cristã. Há um porquê nós servimos o Senhor. Há um porquê nós abrimos mão de todas essas coisas. Há um porquê nós damos as costas para o mundo. Há um porquê você luta. Mesmo que você ainda sinta dificuldade, mas você não parou de lutar para vencer os pecados que tentam te escravizar. Você está lutando. Não desista. Mas por que você está lutando? Porque eles ferem aquilo de melhor que existe em você, a sua comunhão com Cristo. Eles ferem o pecado, as práticas pecaminosas, ferem a nossa posição mais elevada, que é em Cristo. Então, irmãos, que nós viemos orar nessa noite e pedir: Senhor, desperte em meu coração o desejo para conhecer mais e mais das belezas e das glórias do teu Filho Jesus. Que haja em nós um desejo ardente de orar e dizer: Senhor, revela-nos mais de Cristo, revela-nos mais do teu Filho, descortine os teus céus, jorre sobre minha vida, sobre o meu coração, sobre minha mente, as belezas, as grandezas, as maravilhas de tudo aquilo que é teu Filho em minha vida. É isso que nós precisamos, irmãos. Olhe bem, coisas lá do alto. Que preciosa ilustração nós temos aqui para entender o que é piedade. O que é essa vida piedosa? O que é realmente o que Paulo está dizendo? Exercita-te na piedade. Porque se nós exercitamos na oração, exercitamos na palavra, podemos achar que aqui nós temos as disciplinas para a piedade. Irmãos, nós temos que começar por aqui, por essas 3 frases: conhecimento de Cristo, ganhar a Cristo e ser achado em Cristo. Vocês se lembram, irmãos? Efésios capítulo 3, a partir do versículo 19. Se você começar lendo desde o 17,
Porque a partir do 17, ali de Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17 até o versículo 20, porque no versículo 17 do capítulo 4 de Efésios, começa uma nova sessão. Então Paulo, primeiro, nos versículos 17 a 19, ele vai mostrar o que era a nossa vida carnal, nossa vida adâmica, nossa vida pecaminosa, nossa vida perdida, nossa vida sem Deus. Ele vai usar termos fortes para descrever isso. Ele vai dizer que nossa mente estava entenebrecida, nosso coração estava petrificado. Essas são traduções parafraseadas que eu estou lhes dando. Aí o versículo 20, ele diz assim, mas, começa com essa conjunção adversativa que está ali para fazer uma transição, estabelecer um contraste. Ele diz, mas, como antítese, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Vê, irmãos, a disciplina da vida cristã é aprender a Cristo. Porque se você aprender a Cristo, você vai aprender a palavra, você vai aprender a orar, você vai aprender a viver a vida cristã. Não podemos pensar em qualquer prática cristã se primeiro não aprendermos a Cristo. Estão vendo, irmãos? Estão vendo? Uma vez os judeus ficaram boquiabertos de ver tanta sabedoria na pessoa de Cristo, porque não aprendeu de homem algum, ele aprendeu do próprio Pai. O Pai era a sua escola. Lembra no estudo passado, quando a gente viu um texto em Gálatas capítulo 1, quando Paulo diz assim, o que eu aprendi, não aprendi de homem algum, ele recebeu por revelação. É isso, irmãos, a revelação é desta pessoa, nela está a fonte inesgotável do nosso conhecimento, para todas as coisas, para todas as áreas. Todo e qualquer dom divino que o Espírito possa nos dar, tem que ter esta base. Se não tem esta base do conhecimento de Cristo, é alma, é mente, é carne, é morte. Estão vendo? Pode começar muito bonito, alma, é mente, mas o final é morte. É o último estágio disso. Você pode ficar boquiaberto com algumas canções, com algumas pregações, mas se a fonte disto não é Cristo, não gera vida, sim um rastro de morte. Que o Senhor nos ajude nessa noite. Que esta frase, exercita-te a piedade, sempre possa nos levar a lembrar dessas outras 3 frases de Filipenses, capítulo 3, versículos 8 e 9. Conhecer a Cristo, ganhar a Cristo e ser achado em Cristo. Aqui está a descrição da vida cristã espiritual. Essas 3 frases é o fundamento de toda vida piedosa, ou da piedade espiritual. Que Deus nos enriqueça de Cristo, nos abençoe, no nome do seu amado Filho Jesus.